Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês. E nesta aula nós iremos abordar a teoria Z. Professor, teoria Z, exatamente a teoria Z. Nós vimos já nesse bloco de grandes teóricos da gestão de pessoas, né? As teorias das motivações, que nós temos aqui a teoria X, e nós temos a teoria Y. Lembra disso? Sim. A teoria X e a teoria Y nós já estudamos, né, através, né, do quem é o pai dessa teoria é Conor McGregor. Que Conor, professor? Douglas McGregor, né? Aí, ó. Douglas McGregor, né? Conor McGregor é o lutador lá de MMA. Tá? A teoria X e teoria Y. Só que nós temos aí mais uma teoria chamada teoria Z. E essa teoria Z, ela tá certo? Quem elaborou essa teoria é o William O'Shea, perdão, né? Do William O'Shea, fez a teoria YZ. Essa teoria aqui é uma teoria que eu digo para vocês que ela é pouco cobrada nas provas de concursos, mas ela pode estar aparecendo aí numa resposta, uma das alternativas das respostas. E como o nosso estudo, né? Como o nosso estudo eu procuro estudar, preparei esse módulo para vocês de forma que nós estudamos todos os principais grandes pensadores, autores, teorias de motivação e liderança. Então, nós chegou a hora de falar a teoria Z para a galera aí. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Nesse sentido, né, vale a pena lembrar para vocês que essa teoria Z, ela está vinculada na teoria de Douglas McGregor, né? Especificamente na teoria Y, né? Então é o quê? Uma decorrência da teoria Y do Conor McGregor. Quando o Douglas McGregor é a teoria Z. Ok? Então vamos lá, né? Professor, tudo bem, eu lembro bem dessa aula, professor, que a teoria X, a teoria Y, né? Na teoria X, professor, o que ficou marcado na minha mente, né, qual o juízo de valor que eu tirei dessa aula foi o seguinte: na teoria X, os gestores tratam as pessoas, enxergam as pessoas como as pessoas são preguiçosas, têm aversão ao trabalho, não gostam de trabalhar, só trabalham porque precisam, né? E como ela não gosta de trabalhar, tem que ter uma supervisão, um sistema de punição intensa nessa pessoa. Então essa é a mente, o modelo mental da teoria X, né? Já na teoria Y é diferente. Na teoria Y, nós temos o quê? Nós enxergamos o ser humano, esse ser humano enxerga o trabalho como algo saudável, prazeroso, coisa salutar, enriquecedor das suas qualidades humanas, ou seja, completamente diferente. A teoria, tá certo? A teoria Z, ela já vai pegar esse gancho da teoria Y, né? Inclusive, elas falam muito aí, né? Tem muitos, você viu no comando da questão alguma alternativa, utopia, né? Passa a ser até, de um certo modo, utópico, porque é decorrência da teoria Y, né? Nesse sentido, rapidamente, né? Porque eu enxergo qualquer potencial questão nesse sentido, que a questão esteja vinculado tanto na teoria X ou na teoria Y, né, para produzir uma questão na teoria Z. Vamos lá, Douglas McGregor, teoria X, rapidamente. Como é que é a concepção do ser humano, quais são as motivações, qual o sistema de controle, qual o sistema de liderança que deve ser exercido para as pessoas enquadradas na teoria X. O ser humano médio tem uma inerente má vontade em relação ao trabalho e o evitará se puder, ou seja, o trabalho é indigno, não gosta de trabalhar, então ele vai evitar. Essa é a concepção, juízo de valor. Devido a tal característica humana, a maioria das pessoas tem de ser coagida, controlada, dirigida, ameaçada com punições, para que possam ser levadas a aplicar o esforço adequado na consecução dos objetivos da organização, né? O ser humano, em média, deseja evitar a responsabilidade, tem relativamente escassa ambição e, acima de tudo, deseja a segurança. Então, essa é a concepção, a ideia central da teoria X. Não vou aprofundar na teoria X, porque nós já temos uma aula completa aí, super detalhada sobre teoria X, né, do Douglas McGregor, né? Vamos lá, teoria Y, você já sabe que a teoria Y, ela vem a ser o quê? O oposto
da teoria X. Se você sabe que na teoria X o cara tem aversão ao trabalho, aqui o trabalho é algo digno, prazeroso, né? O dispêndio do esforço físico e mental no trabalho é tão natural como o divertimento e o descanso. Olha aí, né? Então, trabalhar é tão gostoso, prazeroso, como você se divertir e como você descansar, né? Particularmente, eu adoro o trabalho, né? Então, quando você encontra pessoas que falam assim, eu adoro o trabalho, eles têm a concepção da teoria Y, a teoria Y. Isso cai em concurso, isso cai em concurso, né? Controle externo e ameaça de punição não, olha só, são os únicos meios de se provocar o esforço em prol dos objetivos da organização. O homem exercerá autoliderança, olha, autodireção, autocontrole a serviço de objetivos em que esteja desempenhando. A dedicação a objetivos é uma função das recompensas associadas à sua consecução, né? O ser humano médio aprende, dadas as condições adequadas, não só a aceitar, como a procurar responsabilidades. Olha só, ponto responsabilidade é muito cobrado nas provas de concurso. No modelo anterior, ele foge de responsabilidades. Aqui, ele já procura assumir responsabilidades, né? A capacidade para exercer um grau relativamente elevado de imaginação, habilidade e criatividade na resolução de problemas da organização é distribuída amplamente e não restritamente na população. E, finalmente, da teoria Y, né? Dadas as condições de vida, da vida industrial moderna, as potencialidades intelectuais do ser humano são apenas parcialmente utilizadas, né? Então, ainda fala que o ser humano pode ser muito explorado, né? Então, isso é a teoria Y, né? Professor, e a teoria Z? Está aqui. A teoria Z, atenção, questão de prova, modelo mental. A teoria Z é uma variante da teoria Y. Primeiro ponto de prova, primeiro conhecimento importante que você deve levar para a sua prova. Você pode ter certeza que as bancas, as provas de concurso, os examinadores vão tentar levar você ao erro. Falar que não é a teoria Y, é a teoria Z, né? Se você não é a teoria Y, é a teoria Z. Gente, a teoria Y eu chamo a teoria do bem. Então, aqui a teoria Z vai ser uma variante. Então, já dá para perceber quais são os comportamentos previstos na teoria Z. Defende que os trabalhadores têm um grau de envolvimento similar aos dos gestores, quando existe um sistema de recompensa e incentivos eficazes. Pronto, está aqui. Isso aqui é o centro da teoria Z. De novo, cara. Então, a teoria Z, uma das diferenças entre a concepção do ser humano da teoria X e da teoria Y, a teoria X e a teoria Y colocava lá, ó, homem médio. Tá? Homem médio. Aqui, na teoria Z, já traz a concepção, ó, de gestores, ó. Defende que os trabalhadores tenham um grau de envolvimento similar ao dos gestores, dos proprietários, dos donos, quando existe um sistema de recompensa e incentivos eficazes, né? Teoria Z, né? William O'Shea, 1981, uma das teorias clássicas sobre liderança, pesquisas de empresas americanas, né? Vem comigo aqui, pressupostos, emprego vitalício, né? Falou, cara, emprego vitalício, cara, essas palavras fortes assim, os examinadores adoram, né? Então, lá, emprego vitalício, você já vai vincular a teoria Z, né? O que é o emprego vitalício? Ele trabalha como prazer a vida toda, busca responsabilidades, né? Aí eu não quero fazer uma analogia, mas vou falar uma coisa pessoal. Eu, professor Luiz, tá? Eu não me vejo na figura de aposentado. Eu me vejo sempre na figura, ó, produzindo, nem falo emprego, produzindo, né? Promoções lentas, mas graduais, ou seja, um plano de carreira, incentivos, pouca diferença salarial entre os níveis de estrutura, participação, lealdade, confiança, competitividade e cooperação. Então, esses são os pressupostos básicos da teoria Z, que você deve levar para a prova de concurso e assim a gente vai consolidando, né? Esse é o nosso curso, um curso rápido, um curso tranquilo, onde a gente trabalha cada teoria.
Eu acho que essa segmentação, eu acho muito interessante para o aluno, particularmente a minha avaliação. Eu estou muito satisfeito em relação a isso, porque o aluno consegue ter uma visão global dos assuntos. Bacana? Professor, exercício. Eu não consegui localizar exercício da teoria Z, inclusive peço ajuda para vocês. Se vocês tiverem aí alguns exercícios da teoria Z, pode encaminhar para o meu e-mail pessoal. Anotem aí, lac.consultoria@gmail.com. Encerrando com a nossa sessão Steve Jobs, né? Já era fã desse cara. E quanto mais eu vejo o que ele pensa, mais fã eu fico. A visão dele, você pode ver que é uma visão diferenciada, né? Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você está nu, não há razão para não seguir o seu coração, né? Olha aí, não há razão para você não seguir o coração. Então ele bate muito nessa tecla, né, de você seguir o seu coração, de você ser você e de construir a sua própria autoconfiança, né? Bacana, né? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.